Olá, tudo bem? Quando o Espiritismo chegou ao Brasil, como ele foi aceito em seus primeiros tempos entre nós? Quem foi o grande nome dos primórdios do Espiritismo em nossa terra? Esses e outros assuntos serão tratados nessa curta série de vídeos que pretende abordar brevemente o Espiritismo antes de Chico Xavier. E nesse vídeo nós vamos ver como foi a chegada e a acolhida do Espiritismo no Brasil. Eu estive relendo recentemente o que eu considero, não só eu, um clássico da literatura brasileira, que é o livro Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. E eu considero esse um dos livros obrigatórios para quem pretende saber um pouco sobre a formação do Brasil, mas principalmente saber um pouco sobre o brasileiro, a formação do brasileiro. E essa leitura bastante despretensiosa me deu a ideia de abordar rapidamente o sucesso, da implantação da doutrina espírita em solo brasileiro e a sua rápida aceitação por uma parcela bastante significativa da população já naquela época. Gilberto Freire destaca no seu livro a singularidade da religião praticada no Brasil colonial e mesmo no Brasil império, E nós sabemos que naquele tempo o catolicismo era a religião oficial do Brasil, isso durou até a proclamação da República. E o Gilberto Freire chega a defender a tese de que o principal fator de união entre as diversas realidades brasileiras existentes naquele tempo foi justamente o fator religioso, foi a religião. E é por isso que havia aquela forte ênfase, principalmente por parte dos jesuítas, em catequizar os índios, e aquela ênfase também dos próprios senhores de escravos em converter os escravos ao catolicismo. E ele cita no seu livro muitos relatos de estrangeiros que visitaram o Brasil, inclusive religiosos, principalmente religiosos, e que quase não reconheciam o cristianismo que era praticado por aqui. Para eles era como se tratasse de outra religião, de um outro catolicismo. E as raízes disso, as raízes dessa problematização já são até certo ponto popularmente conhecidas. Nós sabemos que os índios que habitavam esse território, eles tinham já consagradas as suas práticas ritualísticas, tinham as suas crenças, tinham as suas superstições, ou pelo menos o que nós, consideramos como superstições. Os africanos que foram trazidos para cá trouxeram consigo as suas crenças e as suas práticas religiosas, e que de algum modo são cultivadas até hoje, como é o caso do batuque, aqui no sul, do candomblé, da quimbanda, do xangô. Alguma coisa ainda na Umbanda, embora a Umbanda seja uma religião tipicamente brasileira, mas herdou muito do africanismo. Mas não podemos esquecer que muitos africanos que aqui chegaram eram muçulmanos. E isso acabou contribuindo ainda mais para essa grande diversificação cultural, religiosa brasileira. Mas quase sempre quando nós citamos as nossas raízes, nós lembramos dos índios, nós lembramos dos africanos e esquecemos dos próprios portugueses. Portugal se debateu durante séculos com os invasores mouros, que eram muçulmanos, e que exerceram uma enorme influência no modo de viver e até no modo de praticar a religião por parte dos portugueses. Os portugueses, à época do descobrimento do Brasil, eles já se diferenciavam e se diferenciavam muito dos demais europeus, principalmente em relação aos europeus do norte, tanto em matérias de costumes quanto em matéria de religião. E durante muito tempo, aqui no Brasil, por falta de igrejas, porque temos que considerar que naquele tempo a vida em cidade era praticamente inexistente no Brasil. Então, por falta de igrejas, os senhores de engenho construíam uma capela ao lado da Casa Grande.
A religião então era uma coisa familiar, a religião era uma coisa íntima. Os santos eram tratados com muita intimidade. As festas de santo naquele tempo eram quase um carnaval. E isso que nós conhecemos ainda hoje como simpatia, né? Essa coisa, por exemplo, de pôr o santo de cabeça para baixo até que ele atenda um pedido, de fazer promessa para conseguir um bom casamento, essa coisa de enfeitar os santos para as festas, né? De pôr o nome do santo do dia nos filhos, porque tinha folhinha, né? O calendário com o nome dos santos do dia. E quando o filho nascia naquele dia, se colocava o nome do santo do dia. Tudo isso são reminiscências de um passado distante, mas nem tão distante assim. Há até relatos de pais e mães que ficavam felizes quando um filho morria ainda criança, porque os padres ensinavam que assim eles se tornavam anjinhos no céu. E aquelas mães mais crédulas se sentiam muito seguras, de certo modo até privilegiadas, acreditando que quando morressem seriam recebidas no céu pelos seus anjinhos particulares, né? Que haviam sido seus filhos. Acho que todos já ouviram falar das chamadas mandingas, praticadas pelos negros nas senzalas, e que eram inclusive muito temidas pelos brancos. Na minha infância ainda cheguei a ver alguma coisa desse tipo. E isso de benzedeiras, isso de curandeiros, era coisa frequente e até mesmo banal no Brasil quando a doutrina chegou aqui. Então, só compreendendo essas características da formação místico-religiosa do brasileiro, é que se pode entender como uma doutrina nascida na França e que logo depois da morte do seu fundador, né, lembrando que Kardec morreu em 1869, e logo depois da sua morte começou a perder adeptos e até mesmo a cair em descrédito, principalmente após o famoso processo dos espíritas em 1875. Essa mesma doutrina, nascida na França, chegou ao Brasil apenas como uma curiosidade e está de pé até hoje, ganhando adeptos de todas as classes sociais. E o Brasil deve ser mesmo o único país no mundo em que alguém afirma que está vendo ali o espírito do Cazuza, do Renato Russo, né? Está ali o Renato Russo todo vestido de branco, bem na minha frente aqui, as pessoas acreditam. Talvez seja o único país no mundo em que alguém diz que conversa com ETs, que recebe ETs no conforto do sofá da sua sala, e as pessoas acreditam. Talvez seja o único país no mundo em que, em pleno século XXI, alguém diz que os espíritos estão dando a sua explicação para uma doença caótica que já fez muitos milhões, centenas de milhões de mortos pelo mundo, e as pessoas acreditam. É claro que a crença no diabo, a crença no demônio, as ameaças dos chamados pastores que são levadas a sério, isso também é algo quase inacreditável, mas pelo menos há o atenuante, se é que podemos considerar assim, de que a crença no diabo e o medo do diabo é algo milenar e algo que está espalhado por boa parte do mundo. Então vamos voltar um pouco no tempo e ver em que contexto a doutrina chegou até nós. Antes de mais nada, é preciso ter em mente que a grande influência cultural que nós tínhamos à época, nós estamos falando da segunda metade do século XIX. Então, a grande influência cultural que nós tínhamos na época aqui no Brasil era justamente a França de Kardec, a França da doutrina espírita. Assim como hoje a grande influência, não só em relação ao Brasil, mas praticamente em relação ao mundo todo, são os Estados Unidos. Na época, quem ditava os costumes, quem trazia as novidades, quem servia de modelo, principalmente para a elite brasileira, era a França. Isso fica muito claro, por exemplo, quando lemos os autores, os grandes romancistas da época que retratavam a sociedade daquela época. Como exemplos, podemos pegar Machado de Assis e Érico Veríssimo, apenas para ficarmos nesses dois exemplos. E esse fato por si só
essa influência toda da França, essa influência cultural vinda da França, já serve de respaldo para que a nova doutrina fosse vista com olhos de curiosidade e provocasse discussões nos jornais da época, contando com defensores e acusadores na imprensa. O jornalista Ubiratã Machado, ele tem um excelente livro que se chama Os Intelectuais e o Espiritismo. É um livro imperdível para quem quer conhecer um pouco mais acerca dos primórdios do espiritismo no Brasil, sem ficar limitado às narrativas oficiais, que às vezes se distanciam um pouco dos fatos. Ele conta que a própria princesa Isabel, isso apenas a título de exemplo, uma curiosidade, a própria princesa Isabel pediu a amigos espíritas que fizesse algumas perguntas aos espíritos em nome dela. E o espiritismo, então, ele chega ao Brasil no momento em que está se formando, um momento muito importante, um período no Brasil em que está se formando uma geração de intelectuais brasileiros dispostos a mudar o panorama social. Nós temos que lembrar da Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, que trouxe novos questionamentos em relação à situação vigente no país. Porque é aí que começam as campanhas pelo abolicionismo e as campanhas pela república. É nesse momento histórico que começam as tentativas de explicar o Brasil e o brasileiro, com teorias sobre a miscigenação, e isso acaba dando origem a discussões sobre o conceito de raça e o surgimento do racismo, discussões sobre o meio geográfico, que segundo muitos pensavam à época seria assim um fator determinante, né, para o atraso do Brasil em muitos aspectos. Eu disse há pouco que a maior influência cultural do Brasil na época era a França. Pois foi na França que nasceu uma ideologia que muito influenciou os brasileiros na época e que também, como eu já disse em vários outros vídeos, também influenciou decisivamente Kardec na formação da sua doutrina. Eu estou falando do positivismo de Augusto Comte. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos praticamente 3 décadas de governos de orientação positivista. E dentro desse período, tivemos 2 revoluções sangrentas. A primeira delas, a Revolução Federalista, de 1893, também chamada, bastante sugestivamente, né, de Guerra da Degola. Quase todos os grandes prédios públicos, né, de 100 anos atrás, que hoje são visitados por turistas em Porto Alegre, esses prédios foram construídos a partir de uma orientação positivista, naquele período dos governos positivistas no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Temos até hoje aqui em Porto Alegre uma sede da Igreja Positivista, né? Para quem não sabe, fica perto do Parque da Redenção ou Parque Farroupilha, na João Pessoa. E no Rio de Janeiro também tem uma igreja positivista. O positivismo foi tão importante, foi tão decisivo por um período aqui no Brasil, que até o lema da nossa bandeira é um lema positivista. Ordem e progresso é um resumo do lema positivista. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. O positivismo se propõe a não mais buscar o porquê das coisas, e sim o como. E isso se daria através da descoberta de leis naturais e do estudo dessas mesmas leis naturais, formando relações constantes de sucessão ou de coexistência. Né? Para o positivismo, a imaginação deve ser subordinada à observação fria. E o que se deve buscar é apenas aquilo que for realmente observável e concreto. Por isso a ênfase de Kardec na observação, pelo menos em tese, né? Na observação, na explicação a partir de fatos observáveis. Como os nossos intelectuais já estavam ambientados com esse modelo positivista, com esse modelo comtiano, né, de Augusto Comte,
a doutrina de Kardec teve boa aceitação entre grande parte da elite pensante, a elite intelectual da época no Brasil. Mas é preciso lembrar outro fator, o fenômeno das mesas girantes, né, que foi o fenômeno que atraiu Kardec para a observação do fenômeno e que levou Kardec a estudar o fenômeno e a partir disso então resultar a doutrina. Isso foi algo que aconteceu em grande parte do mundo naquela época. Sabemos que o fenômeno começou nos Estados Unidos e logo em 1852 muitos países da Europa também experimentaram esse fenômeno que se tornou uma verdadeira febre. O assunto mais comentado nos jornais, chamando a atenção de cientistas, de intelectuais, de religiosos e do público em geral. E o Brasil não passou ileso por essa febre das mesas girantes. Existem matérias jornalísticas da época relatando o fenômeno aqui no Brasil. E atenção, antes de Kardec se tornar Kardec. Ou seja, antes de Kardec tomar conhecimento do fato e passar a estudar o caso. Ele começou a fazer isso em 1854. Ainda não tinha adotado o nome de Allan Kardec. E nesse livro que eu citei, Os Intelectuais e o Espiritismo, do jornalista Biratã Machado, ele menciona reportagens desde 1853, em que vários jornais do Brasil já falavam desse fenômeno das mesas girantes. Eu lembro que quando eu comecei a estudar o Espiritismo, ali por 96, 97, eu tinha acesso a uma biblioteca espírita que tinha muitos livros escritos por cientistas, né? Cientistas da época do surgimento, ou pouco depois do surgimento do Espiritismo, que se debruçaram sobre os chamados fenômenos espíritas. E cabe ressaltar aqui que os cientistas que se debruçaram sobre o tema e que hoje são citados pelos espíritas como se fossem seus confrades, né, como se fossem espíritas, na verdade, na maior parte dos casos, na maioria dos casos mesmo, eles não conheciam a doutrina de Kardec. O que eles conheciam era o chamado novo espiritualismo ou espiritualismo anglo-americano, que dava mais ênfase justamente às experimentações, porque Kardec pulou essa parte das experimentações. E lendo esses livros, na época, o fato que mais me chamou a atenção e que mais deu credibilidade à doutrina, né, para mim, naquele tempo, foi justamente o fato de que esse fenômeno das mesas girantes não era um fato isolado. Isso era algo que ocorria em muitos lugares, acontecia em muitos países e era amplamente noticiado, não ficou restrito assim a um pequeno círculo espiritualista, não. Era amplamente noticiado, virou realmente uma febre durante alguns anos. E mesmo os críticos dos espíritas ou dos espiritualistas da época, mesmo aqueles que duvidavam que a causa do fenômeno fosse a intervenção dos espíritos, eles não duvidavam da existência do fenômeno em si. As grandes discussões se davam em relação à causa do fenômeno, não ao fenômeno em si. Então, algo muito diferente parece ter realmente acontecido. Sabemos que houve descobertas de fraudes, houve tentativas de explicações científicas, mas nada ficou plenamente estabelecido. E em pouco tempo o fenômeno se tornou uma diversão popular, uma espécie de jogo, e os humoristas e chargistas dos jornais usavam a sua criatividade para debochar das pessoas que ocupavam o seu tempo com isso. E nos jornais da época aqui no Brasil, as explicações eram semelhantes ao que se pensava na França de Kardec. Aliás, eram semelhantes ao que o próprio Kardec afirma ter pensado no início, que se tratava de alguma propriedade do magnetismo ainda não conhecida, ainda não suficientemente explicada. Mas ainda em 1853, já vai haver quem fale pelos jornais que o fenômeno se devia à intervenção dos espíritos. Estou falando de jornais aqui no Brasil. E em 1854, mais precisamente
na edição do dia 19 de maio de 1854, o jornal O Cearense, nele já se admite a possibilidade de evocar espíritos. E temos que prestar atenção que nessa data Kardec ainda não havia se debruçado sobre o problema, ainda não havia presenciado nenhum fenômeno das mesas girantes. Parece que as primeiras obras de Kardec chegaram à Bahia em 1860, mas ficaram restritas a um pequeno público elitizado. Mas foi desse grupo, desse primeiro grupo, que saiu o fundador do primeiro centro espírita no Brasil, o famoso Luiz Olímpio Teles de Menezes. E foi ele também, provavelmente, quem publicou o primeiro livro espírita no Brasil. Na verdade é um livreto, fininho, um livreto chamado O Espiritismo, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. E havia no Rio de Janeiro, na época, um jornal fundado por franceses, que era o Courrier de Brésil. Esse jornal promovia reuniões com seus membros e sempre com convidados ilustres, como era o caso, por exemplo, de Machado de Assis. Faziam reuniões para tratar de temas da moda, tratar das últimas novidades. Esses intelectuais, eles não se interessaram em tomar partido em relação à doutrina, em defender ou combater, mas ajudaram a divulgá-la justamente por tratarem do tema nas suas reuniões, mesmo que de passagem, apenas como uma curiosidade, e também em livros e jornais. Machado de Assis faz muitas referências, mas muitas mesmo, que na época que eu li a obra de Machado de Assis completa aos 13 anos, mas não percebi essas coisas, Mas ele faz muitas referências ao espiritismo em seus livros e nas suas crônicas nos jornais para os quais ele escrevia, sempre em tom de crítica e até de escárnio. Um dos seus livros mais famosos, Memórias Póstumas de Brás Cubas, trata justamente do espírito de um morto contando fatos a respeito de quando estava vivo. E a partir daí aconteceu no Brasil o mesmo que havia acontecido com Kardec na França. Kardec muitas vezes dizia que as críticas e as polêmicas eram bem-vindas, pois ajudavam a propagar a doutrina. Aliás, era justamente isso que fazia com que as pessoas tomassem conhecimento da doutrina, as polêmicas através dos jornais, principalmente, por ser na época o maior veículo de comunicação. Um dos primeiros a criticar a doutrina publicamente no Brasil foi o arcebispo da Bahia, o Dom Manuel Joaquim da Silveira, que publicou uma pastoral com o que ele chamou de Os Erros Perniciosos do Espiritismo. E aquele primeiro fundador, o Luiz Olímpio Teles de Menezes, respondeu com uma carta pública nos jornais, e aí começou uma série de discussões, uma série de polêmicas e debates que começaram a chamar a atenção do grande público, porque até esse momento, só tinha acesso à doutrina realmente uma pequena elite intelectual. Até porque os primeiros livros de Kardec que chegaram aqui, chegaram no original francês, então não eram lidos pela maior parte da população. E foi também o Luiz Olímpio Teles de Menezes que fundou o primeiro órgão de imprensa espírita. Se chamava O Eco de Além Túmulo, isso ainda em 1869, mesmo ano da morte de Kardec. Esse grupo baiano foi inclusive mencionado por Kardec na edição da Revista Espírita do mês de novembro de 1865, mas em que pese o pioneirismo desse grupo, em vários aspectos, como a primeira sessão espírita, o primeiro centro espírita, a primeira publicação espírita, o primeiro órgão de imprensa espírita. Então, em que pese o pioneirismo deles lá na Bahia, foi no Rio de Janeiro que o espiritismo realmente acabou se desenvolvendo. Eu mencionei antes o fato de que a Guerra do Paraguai, ela deu ensejo a que uma elite intelectual passasse a discutir temas importantes da época, como era o caso
principalmente do regime escravocrata, já naquela época muito contestado por vários motivos, inclusive econômicos, e também passaram a contestar a monarquia. Muitos pediam a abolição da escravatura e o advento da república. E esses temas eram caros aos espíritas, tanto por questões humanitárias, por questões fundamentalmente cristãs, como é o caso da escravidão, quanto por questões práticas. Para os maçons e espíritas da época, o fim da monarquia significaria uma maior liberdade de crença, porque temos que lembrar que a religião oficial do império era o catolicismo. Então todo o resto era no máximo tolerado, mas sempre visto com muita desconfiança. E desde essa época o espiritismo e a maçonaria se olham com bons olhos. Afinal, elas comungam de muitas crenças, né? Eles comungam de muitas crenças. Por conta da falta de uma maior liberdade de crença, houve mesmo o caso de um grupo de espíritas ir se queixar ao próprio imperador Dom Pedro II, porque estavam sendo perseguidos pela polícia. Em 1873 é inaugurado o primeiro centro espírita do Rio de Janeiro, o famoso Grupo Confúcio, muito relatado na historiografia oficial, né? E ali começa o uso da homeopatia nos pacientes, e isso era considerado curandeirismo na época. E por esse fato, por ser considerado curandeirismo, era muito combatido pelos médicos. E também ali começou, no Grupo Confúcio, a aplicação dos famosos passes magnéticos, que não faz parte da doutrina, bom lembrar. A prática do passe, tão criticada pelos espíritas mais puristas, é algo que está entranhado no espiritismo no Brasil. E 2 anos depois, em 1875, sai a primeira tradução em português do Livro dos Espíritos, o que facilita decisivamente na sua divulgação entre as camadas menos intelectualizadas da população. Antes de terminar, 3 observações. A primeira observação que eu acho necessária é sobre a homeopatia. A homeopatia no Brasil, em seus primórdios, esteve muito ligada, muito atrelada até ao espiritismo. O Hahnemann, o fundador da homeopatia, ele entendia a homeopatia como uma revelação, ou como a revelação de uma lei natural apontada por Deus. Para Hahnemann, o homem é um ser composto de um corpo, força vital e espírito. Conceito muito parecido com o conceito espírita de corpo, perispírito e espírito. Só troca ali força vital por perispírito, muito parecido. Mas se por um lado a associação do espiritismo à homeopatia foi um fator decisivo para a aceitação do espiritismo no Brasil, porque se apoiavam no status da então chamada nova medicina, né? Por outro lado, um pouco mais tarde, já com a proclamação da República, o Estado se tornou laico, né? Oficialmente. Mas apesar disso, a igreja ainda tinha muita influência, né? E o governo passou a considerar as receitas homeopáticas, né, que eram dadas nos centros espíritas, como uma forma de curandeirismo. E é importante frisar que homeopatia não tem nada a ver com o espiritismo. Apenas andaram de mãos dadas, né, lá no comecinho, lá nos seus primórdios, no Brasil. A segunda observação é sobre o passe magnético. Porque já antes da chegada do espiritismo ao Brasil, o passe magnético já era aplicado por aqui. Então o passe chegou antes do espiritismo. O passe, na verdade, não tem nada a ver com a doutrina, né? O passe tem a ver com o fato de Kardec ter apresentado espiritismo e magnetismo como ciências irmãs. Kardec faz isso no Livro dos Espíritos. Antes de Kardec criar a doutrina, ele próprio, Kardec, já era magnetizador há 35 anos. Ele conta isso no Livro dos Espíritos. O magnetismo, para quem não sabe, é uma pseudociência, né? Que se propunha a produzir curas, né?
E principalmente isso, principalmente uma questão assim ligada à saúde. Foi criada pelo Franz Mesmer, por isso também é chamado às vezes de mesmerismo. E o magnetismo chegou ao Brasil muito antes do espiritismo. E o passe magnético era aplicado por magnetizadores que inclusive cobravam pelo seu trabalho. Era um trabalho como qualquer outro. Com uma massagem, por exemplo. Ninguém dá uma massagem de graça, né? Pelo menos eu não conheço. A terceira observação é sobre a proximidade que se observou lá desde os primórdios entre espiritismo e maçonaria. Por ser um assunto mais longo, mais complexo, né? Esse será então o tema do próximo vídeo desta série. E se você ainda não sabe, este canal está com seus dias contados. Eu já disse que esse canal surgiu com um propósito bem definido, que eu procurei detalhar lá no comecinho num vídeo chamado O Caminho de Volta. Acontece que esse caminho já foi percorrido. Já voltei. Então vou publicar ainda alguns vídeos que já estavam planejados e vou retornar ao canal antigo. Devo tirar os vídeos que tem no antigo canal, porque todos eles têm conteúdo espírita, e vou então começar do zero. Se for do seu interesse continuar me acompanhando, será bem-vindo, mas fique atento, porque não sei exatamente quando isso vai acontecer, mas é logo. Muita força e paz para você.